Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje vocês já tenham acordado com um coração alegre, um coração disposto a ouvir da palavra de Deus, a aprender. Espero que já tenham lido o seu capítulo aqui hoje, Romanos 5. Tá passando muito rápido, já estamos em Romanos 5. E meninas, que capítulo é esse aqui de Romanos 5? Nós continuamos no tema, da justificação. Como somos justificados? Somos justificados pela fé, como nós vimos ontem no capítulo 4, falando ali sobre Abraão, que Abraão ele não foi justificado pelas obras, pelo tanto de coisas boas que ele fez. Eu acredito que ele fez também, mas ele foi justificado pela fé dele. E é assim, é a nossa justificação. Como que somos justificados? Pela fé, pela graça imerecida, dom de Deus, dom gratuito, um presente dado a nós, mesmo sendo imerecedoras. E hoje, sem mais delongas, bora para esse capítulo, que eu acho esse capítulo assim, eu acho que talvez seja o segundo capítulo melhor, digamos assim, de Romanos. Gente, não tem melhor e nem pior não, porque uns capítulos a gente gosta mais, tem uns que Deus fala mais, parece que você tá mais aberto, ou aquela palavra, aquele capítulo penetra mais, mas todos são tão importantes, tão bons, um se conecta ao outro. Não dá pra gente falar dos 5 sem termos lido os outros anteriores, então, e daqui pra frente, não dá pra ir pra frente sem saber o que aconteceu aqui no 5, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente no capítulo, eu quero ler, eu vou até colocar os meus óculos, porque eu tava pesquisando e eu achei, tem um teólogo chamado William Hendrickson, e ele tem uma explicação para justificação que eu achei muito boa. Então não é minha, é desse teólogo, e ele vai explicar o que é a justificação. Justificação é declarar justo, ato gracioso de Deus, por meio do qual, sobre base unicamente da obra da mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador, e este aceita o benefício com o coração crente. Então, é simplesmente nós, cremos no nosso coração na obra de Cristo, porque Ele que é o nosso justificador, não porque eu mereço, foi um ato gracioso, um presente dado por Deus. Eu achei essa explicação aqui sobre justificação muito boa. Mas pra gente ter... por que eu tô trazendo essa explicação do William Hendrickson? Pra gente realmente entender o que é a justificação. Por que a gente tá falando tanto de justificação dos pecados aqui? Não é pelas obras, é pela fé. Pra gente entender da onde que vem a cabeça de Deus, o pensamento de Deus. Por que temos que ser justificados pela fé e não por obras. Bora para esse capítulo, porque esse capítulo ele vai nos fazer mais luz sobre essa questão. Então vamos ali para os versículos 1 e 2 aqui do capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Meninas, isso é muito lindo, isso é muito profundo. Eu acho que esse capítulo ele me faz chorar, ele me emociona. Eu não imaginei que eu fosse chorar, porque não vou chorar. Mas esse capítulo ele me emociona, porque a gente tem uma tendência de achar que nós podemos fazer alguma coisa, ou vamos fazer uma penitência, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. Não necessitamos fazer nada. O preço já foi pago, o que tinha que ser feito já foi feito para justificar os meus pecados. É simplesmente a obra de Cristo, como nós lemos aqui na explicação de William Hendrickson. É a obra de Cristo. Eu não preciso fazer nada. O que tinha que ser feito já foi feito através da pessoa de Jesus Cristo, o único santo, o único que não pecou, que não errou, que se fez homem para vir nos redimir, nos reconciliar com Deus. E aí eu acho bom que ele diz assim aqui: justificados mediante a fé temos
paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz com Deus não é a paz de Deus, que também temos a paz de Deus. Quando os nossos pecados são, quando nós nos reconciliamos com Deus, temos a paz dele, claro, é uma paz que transcende todo o nosso entendimento, que vai além do que a nossa vã filosofia consegue compreender, né? Você que está em Cristo sabe, né? Passamos por problemas às vezes, e às vezes são muito difíceis, mas ainda assim passamos com o entendimento que é Cristo que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda. Agora, essa paz que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é porque antes, por meio do pecado, fez-se uma separação entre o homem e Deus. E a ira de Deus veio sobre o homem, porque Deus, ele não tem parte com o pecado. Ele abomina. É tão detestável a ele que quando Jesus ali na cruz, lembra, você que estudou comigo Mateus, você vai lembrar, Jesus fala, Deus meu, por que tu me abandonastes? Não é que Deus abandonou Jesus, é que o pecado que Jesus estava levando sobre ele, todos os nossos pecados, era tão sujo, era tão pesado, que Deus não conseguiu olhar para Jesus, carregando todo esse pecado, né? O seu filho imaculado, puro, santo, de repente levando toda a transgressão, todos os pecados da humanidade sobre ele. Então o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E a ira de Deus, ela vem sobre a humanidade, ela vem sobre o pecado, porque ele não tem parte com o pecado. E quando Jesus morre na cruz, nos justifica perante o Pai, aí nós temos paz com Deus, porque a ira de Deus, ela se desfaz sobre nós, porque ele não nos vê mais como pecadores. Quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê o sangue do seu Filho amado, Jesus, que foi vertido, né, derramado na cruz e lavou todos esses pecados e nos justificou perante o Pai. Então não tem como você... Ai, gente... não tem como não se emocionar com isso, porque eu paro para pensar na obra de Cristo, né, que nós não merecemos. Eu já tô querendo passar o carro aqui na frente dos bois, lá na frente nós vamos falar, não merecemos e ainda assim ele morreu por nós. Então essa é a paz de Deus, né? Temos paz com Deus, não paz de Deus, temos a paz que temos com Deus, porque a ira de Deus, ela se desvandeia, ela se desfaz mediante ao olhar dele ao que o seu Filho fez por nós na cruz. E aí melhora, porque Romanos é fantástico e eu tenho que acelerar porque tem coisa demais para falar aqui hoje. Então, que mediante temos paz com ele, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes na fé, pela graça, dom imerecido de Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ai, meninas, para tudo, Brasil, para tudo. Nós temos a esperança, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque vamos nos encontrar com Ele. A palavra gloriar, ela significa alegrar-se. Nós nos alegramos porque temos a esperança da glória. O que Jesus fez, essa reconciliação com Deus, nos levar a ter paz com Deus novamente, nos trouxe a esperança da glória. Isso é muito profundo, isso é muito profundo. Eu sei que algumas de vocês aqui, né, eu recebi duas pessoas falaram comigo, duas particularmente, falaram aqui no particular. Uma disse que, nossa, eu nunca tinha lido um versículo da Bíblia e eu agora estou lendo, já estou em Romanos. E teve uma outra amiga que falou assim, olha, Romanos está chacoalhando comigo. Eu não imaginava que fosse assim. Eu estou tendo que repensar nos meus valores, eu estou tendo que repensar nas minhas convicções, está me levando para dentro de mim e repensar tudo aquilo que eu acreditava. Foi mais ou menos isso que ela me falou. Foi o que eu tô colocando talvez um pouquinho mais de palavras, você que está aí me vendo, você sabe quem que é. Mas é isso que eu entendi. Então Romanos está me fazendo repensar, está me chacoalhando. Ela falou isso. Romanos está me chacoalhando. E se nós não formos chacoalhadas
por essa carta aqui, por esse evangelho, né, pelo que Paulo escreveu, então tem alguma coisa errada. Porque Romanos é isso mesmo, é para chacoalhar com a gente, é para balançar, é para que nós repensemos os nossos atos, repensemos a nossa fé, repensemos em quem nós temos crido, como que nós temos caminhado, como que nós temos andado mediante a nossa fé, como que nós agimos. Nós somos justificados, agimos como tal, nós somos pessoas que andam pela fé, andamos por essa fé mesmo. Então a gente tem que pensar muito, muito, muito nisso. Vamos agora, né, meninas, porque eu me empolgo, eu me emociono e aqui tá um calor que hoje tá demais. Eu tô suando aqui pra falar com vocês, não de nervosa, mas de calor mesmo. E eu não quero que nos foquemos em outras coisas além do poder que a palavra de Deus tem. Não em mim, não tá em mim. Eu tô sendo tão chacoalhada quanto essa minha amiga. Quero ser mais chacoalhada porque é isso. Eu sempre digo, se a palavra de Deus não nos confrontar, então alguma coisa está errada. Mas não basta só confrontar, a gente tem que mudar as atitudes, a gente tem que realmente agir. Quantas vezes eu vou falar por mim, me confronta e eu não ajo, então eu quero agir, eu quero realmente agir aqui no sentido de mudar. Eu quero só ler mais um versículozinho. Hoje eu fiz várias anotações. Pela primeira vez estou com anotação e estou tentando ver aqui, né? O que é as minhas anotações. Não consigo. Estou com esses óculos que não são bons. Mas vamos ler mais um pouquinho primeiro. Vamos aqui para o versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Algumas traduções mudam de experiência para paciência, então vai depender de como está na sua Bíblia aí. Então olha só, não somente isso, nos alegramos, que é gloriar, é alegrar-se nas tribulações. Não. Para tudo agora. Como assim? Você tá doida? Paulo endoidou. Como é que a gente vai alegrar nas tribulações? Não é que a gente vai se alegrar com o problema em si. O problema em si não é o motivo da nossa alegria, até porque seríamos masoquistas. Ai, eu adoro ter problema. Ai, eu tô louca pra ter um problema. Apesar que tem gente que adora ter problema, que a vida tá boa, ela, quando não tem, eu conheço uma pessoa, quando ela não tem problema, ela pega emprestado. Ela pega emprestado de outro. Mas, porque acho que às vezes quer um pouquinho de pena, não sei exatamente. Mas, não é que nós vamos nos alegrar no problema, mas vamos nos alegrar com o problema, com os frutos que esse problema nos vai trazer. Porque se a gente simplesmente passa por um problema, né? Ai, porque vocês conhecem alguém? Eu sei que tenho certeza que todo mundo conhece. Tem sempre aquela pessoa que quando passa por um problema, ai, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Gente, somos pecadores, todos nós vamos passar por problemas. Às vezes nem fizemos coisas erradas, mas olha só, vamos entender o porquê. Porque problema aqui no caso está traduzido pela palavra tribulação. Tribulação é problema, tá bom? Então não nos alegramos com o problema em si, mas nos frutos que esses problemas vão trazer. Porque, olha só, a tribulação... Ela produz, sabendo que a tribulação produz perseverança. E na perseverança nós aprendemos a ser pacientes, constantes. Nós persistimos, nós não desistimos diante das dificuldades. Porque quando vier outro problema, a gente já passou, a gente já sabe. Então a perseverança, ela produz persistência. Já viu pessoas que já no primeiro probleminha, hoje eu falo que essa geração aí no Brasil usa muito o termo, né, geração Nutella. Essa geração, ela não consegue, eles não conseguem lidar com não, eles não conseguem lidar com o problema, já desistem e aí não estão prontos para os próximos problemas. Por isso que hoje em dia a gente está vendo que tem uma taxa muito grande de suicídio. Claro que tem muitos fatores, eu não vou entrar aqui agora nos fatores tanto espirituais quanto familiares, emocionais, mas hoje em dia um dos fatores da alta taxa, né, dos altos índices de suicídio é porque essa geração ela não sabe lidar com os problemas. O primeiro problema que vem, ela já desiste, não persiste. E problema ele é feito para isso, para nos ensinar a termos
persistência, sermos persistentes. E depois o que que produz? Sem álcool não dá. Depois a persistência, né? A perseverança, no caso, ela produz experiência ou paciência. Eu coloquei paciência porque a maioria das Bíblias dizem paciência. E o que que é paciência? Paciência, ela é a capacidade. Ela é a capacidade de tolerar, de sabores, infelicidades, incômodos, né? É uma forma calma de resignação. Você aprende a lidar com aqueles problemas. Você não, ai meu Deus, não suporto mais. Não, você aprende. Então a persistência te ensina a ser paciente. E a paciência, o que que ela vai trazer? Ela vai trazer esperança. Porque a esperança, o que que ela faz conosco, meninas? Esperança é ter a convicção da realidade, de algo que a gente se espera, ainda não chegou. Eu persisto, eu fico paciente e eu fico crendo, eu tenho confiança, eu tenho uma expectativa de que essa tribulação ela vai passar. Eu vou vencer esse problema, eu vencerei, porque não é por mim, eu já sou justificada, eu já tenho o canal, eu já tenho o meio. Eu acho que Hebreus 5:2 diz que, não, 5:2, peraí meninas, no Hebreus 4:5 diz que chegamos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Então, quando nós estamos com esperança, né, quando nós persistimos, temos paciência, nós vamos agora para Hebreus 5:4-5, aliás, 4:16, é porque eu estou olhando o capítulo 5 aqui, que a gente se achega no trono da graça e é direto do trono da graça que nós recebemos alívio, refrigério para as nossas tribulações, porque não tem outro além de Cristo que é capaz de fazer isso conosco, de nos dar a capacidade, sabe? Eu conheço pessoas que mesmo que não são cristãs fervorosas, elas são pessoas resilientes, são pessoas capazes de lidar com problemas de forma muito plausível, de forma muito uma forma boa, verídica, mas a gente realmente só entende o quão, não quer dizer quão bom, quão produtivo é passarmos por tribulação quando nós estamos em Cristo, porque somos justificados pela fé, aprendemos a nos gloriar, nos alegrar nas tribulações, onde temos perseverança, paciência e esperança. Então, meninas, nos alegremos, vamos passar a olhar os nossos problemas com olhos diferentes, sabe? Parar de olharmos com os nossos olhos naturais. Eu não dou conta, eu não posso. Olha, eu tenho uma pessoa no grupo que ela mandou pra mim, ela tava lidando com câncer e eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, já tem um tempinho, né? Nós estamos ficando amigas agora, porque foi através de uma amiga que ela entrou e ela mandou pra mim o dia que ela bateu o sininho ali, de que estava livre do câncer, né? Eu sei que tem a questão dos 5 anos, que tem que fazer exame e tal, mas eu fiquei muito feliz, me emocionou quando eu vi aquele vídeo e ela falando, olha, eu entrei no grupo Germinar e isso me deu força, não o grupo em si, né? Mas eu comecei a buscar a Deus e isso me deu força. E eu vi, assim, naquelas palavras dela, que como, através, né? O Germinar foi um canal, mas ali foi ela mesma perseverando na presença dela com Deus, né? E ela foi uma das pessoas que falou, olha, eu nunca tinha lido a Bíblia, tô lendo agora. Então, como fez diferença? Ela falou isso, ela deu esse testemunho aqui no particular pra mim, como fez diferença e faz diferença. Claro, talvez se ela não tivesse encontrado um caminho para estar mais perto de Deus, eu acredito que ela até era uma pessoa que era voltada para Deus, ela teria vencido, mas isso fortaleceu bem mais, bem mais. E eu creio que, olha, depois se você quiser mandar um testemunho, não dizendo do Germinar, mas do seu caminhar com Deus, como te ajudou nessa luta e como vai te ajudar ainda para sempre. Então, nos alegremos nas tribulações, porque as tribulações, o problema em si não é bom, mas os frutos dele são bons, são maravilhosos. Eu acabei pulando coisa que eu queria falar.
e acabei não falando. E acho que o vídeo já está muito grande, mas eu queria voltar, deixa eu voltar aqui, porque tem um versículo aqui que eu queria muito ter lido hoje e acabei não pulando. Para explicar exatamente como é que a gente é salvo. A gente pensa que a gente é salvo pelas obras, muita gente pensa, não meninas, não temos que fazer nada, isso eu tinha que ter falado isso no começo, mas tudo bem, eu voto, não há problema. Nós somos salvos. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E agora a segunda parte desse versículo é que eu mais gosto, diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou ler novamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, dom gratuito, imerecido que somos salvos, mediante a nossa fé. E nós não temos que fazer nada, porque isso não vem da gente, isso vem de nós, ou vem de Deus. Até a fé, nós cremos nele, é através dele que ele vai aumentando a nossa fé. E é através da nossa fé, de entendermos que somos justificados pela graça de Deus, dom imerecido, diante a nossa fé, é que nós temos a capacidade de nos alegrarmos nas tribulações, sermos persistentes, né? Perseverarmos, termos paciência e termos esperança que um dia tudo isso mudará o caminho, mudará a rota. Mas agora, parece até que eu vou falar de outra coisa. Deixa eu voltar aqui para Romanos 5. Nós vamos agora para os versículos 5, que ainda continua falando, né, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que é isso que eu falei, não vem da gente, é o próprio Espírito de Deus que vem habitar em nós e vem nos dar essa esperança, vem nos confirmar a nossa fé. Então a gente só tem que o único esforço que nós temos que fazer é chegar diante dele com o coração aberto, né, com os nossos olhos espirituais abertos para entender e para ouvir dele. A gente não precisa de fazer esforço, não. É só chegar diante dele. É entrarmos no nosso quarto, é lermos a sua palavra, é termos nossos momentos de intimidade com ele. Aí sim, esse é o único trabalho. Fácil, né? Em inglês, easy breezy, sem dificuldade nenhuma, sem problema. Piece of cake, nada demais. E aí a gente vai agora para os versículos 6, que diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio a quem recebemos agora a reconciliação com Deus. Então é aquilo que eu falei, né? Cristo, ele é o nosso mediador, ele é aquele que nos reconciliou com o Pai, e ele fez isso não quando nós éramos bons, quando nós éramos pessoas puras, não, ele fez isso quando nós éramos pecadoras, impuras, injustas. Ele nos amou assim. Então, se amando a gente já com todo o pecado sobre a nossa cabeça, sobre nós, ele já fez isso. Imagina agora que somos justificadas através do seu sangue derramado na cruz. Mas agora sim, nós vamos fazer um paralelo. Nós não, o apóstolo Paulo fez um paralelo entre a vida de Adão e de Jesus, né? Comparando o pecado, comparando com a redenção, com qual é a palavra que eu estou usando aqui hoje, meninas? Com a remissão dos nossos pecados, com a nossa redenção que Cristo fez, com a justificação feita por Cristo na cruz. E aí me faz lembrar que quando nós estávamos estudando Gênesis, uma amiga me fez uma pergunta no particular e ela falou: mas através de um só homem entrou o pecado através de Adão. E eu acho que eu até comentei em algum vídeo, eu falei com ela no particular, mas eu acho que eu comentei em algum vídeo sim, através de um homem só. Então, para essa amiga que me fez essa pergunta um tempo atrás, a resposta está aqui em Romanos 5. Se
você ainda tinha alguma dúvida de como esse processo tinha acontecido, então toda a resposta, tanto da entrada do pecado, quanto da justificação do pecado, ela está aqui em Romanos 5. Então vamos dar uma lidinha aqui, vamos aqui para os versículos 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei não havia pecado no mundo. Não, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então o que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando que mesmo antes da lei, todos pecaram. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva, comeram ali o fruto da árvore que eles não eram para comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, entra o pecado, entra a morte. E não foi só para Adão. Aí alguns podem fazer, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu lá estava lá no Éden, eu lá mandei Adão comer. Falei para Adão comer, que agora eu tenho que pagar. Mas meninas, Adão e Eva, eles são os nossos ancestrais, os nossos precursores. Nosso DNA vem deles. Então, quando eles pecaram, eles não pecaram como indivíduo, eles pecaram como raça humana. Até a criação foi afetada por isso. E aí o pecado deles, ele é estendido a mim e a você. Então a gente já nasce pecador, a gente já nasce impuro através do pecado de Adão, que simbolizava toda a raça humana. Mas no versículo 15 diz que, porque pela ofensa de um só morreram, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça por um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, através de um só homem que representava a raça humana, no caso Adão e Eva, os dois ali pecaram, mas Adão era o cabeça, nós falamos sobre isso. Então o pecado cai sobre Adão, porque se Eva tivesse comido do fruto e Adão não, hoje não estaríamos aqui. Então o pecado recai sobre Adão. Então, através de um homem entra o pecado para a humanidade e entra a morte, mas também através de um homem, porque Jesus ele veio como homem. Por isso que era necessário que Jesus se tornasse homem, carne. Lembra lá de João? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Era necessário que ele viesse como homem, porque como o pecado entra no nosso meio através de um homem, ele teria que ser justificado através de um homem. Jesus, ao derramar seu sangue na cruz, ao morrer por mim e por você, ele nos livra do nosso pecado, ele nos justifica, ele se faz o nosso mediador. E aí aquilo que eu falei no começo, Deus não olha para nós, com olhar, ele não vê o nosso pecado, ele vê o seu filho, ele vê o sangue do seu filho que derramou e nos redimiu. Mas bora terminar esse capítulo, meninas, porque os versículos 20 e 21 é simplesmente maravilhoso. Então aqui nos versículos 20 diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Eu vou repetir o versículo 20, uma parte dele que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há mais condenação, Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aquele que está em Cristo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Messias, a graça do nosso Salvador, dom imerecido, gratuito, presente, nos dado não porque nós merecemos, porque quando você dá um presente para alguém, você dá porque você quer, a pessoa não te força a dar. Algumas pessoas até querem forçar a gente a dar presente, mas você dá porque você quer. E a pessoa não tem que te pagar, ela não tem que te dar nada de volta. Você dá porque você ama, porque você sente prazer, você quer agraciar essa pessoa com algo que vai trazer felicidade, Como é bom quando você dá um presente pra alguém e a pessoa abre e fala: nossa, eu amei esse presente, eu gostei do que você me deu, você tirou tempo, você gastou
pensou para comprar. Às vezes não estamos falando de valores financeiros, às vezes pode ser uma coisa muito simples, mas que toca no seu coração. E é exatamente isso aqui que Jesus fez. Ele nos deu um presente imerecido. E onde há pecado, muito pecado, adivinha o que acontece? A graça é muito maior, onde abunda o pecado, onde vive o pecado. A graça, ela está muito além. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, quando elas não estão em Cristo, elas não entendem. Quando você vê um assassino, um estuprador, que são coisas horríveis. Eu não estou aqui abonando esse comportamento, mas essa pessoa, às vezes, na cadeia, ela se encontra com Cristo e os seus pecados são perdoados. Aí muita gente fala, mas não é justo. Não é justo não, para nós humanos não é justo, mas Cristo, ele morreu por aquela pessoa quando ela era pecadora, e se ela o aceita, ela é redimida, ela é justificada mediante a graça, né? Pela graça, mediante a fé em Cristo, porque onde o pecado vive, a graça, ela sobrepõe. É mais ou menos como se a gente tivesse um copo meio cheio de água, só pecado, pecado, pecado. Aí você vem derramar a graça de Cristo e é água, e esse copo começa a transbordar, porque a graça, ela sobrepõe o pecado. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ser justificada através da obra de Cristo, mediante a minha fé. Eu creio nele, na obra que ele fez. Eu não tenho que fazer mais nada, não tenho que pagar penitência, não tenho que sofrer. A única coisa que eu tenho que fazer é crer. E quando eu creio nele, eu peço perdão, eu me arrependo, e me arrependo todos os dias, porque, meninas, não é fácil não, nós erramos todos os dias, vamos errar todos os dias, mas a gente tem que entender que os nossos pecados do passado, para aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Os nossos pecados de hoje, a gente erra e pede perdão, e os nossos pecados do futuro, porque amanhã eu vou pecar de novo, amanhã vamos fazer de novo. Há esperança, porque somos justificadas pela graça, mediante a fé. Então hoje, eu sei que algumas pessoas aqui, eu sei disso, ainda lutam, né, com essa questão de perdão. Eu sei que algumas pessoas fizeram alguma coisa que ainda elas se sentem condenadas, elas lutam com a questão de não serem perdoadas ou de se sentirem impuras, imperfeitas. Minha irmã, você é justificada não é pelos seus atos, não. Você é justificada por Cristo, pelo sangue dele vertido na cruz. E você é perdoada, não há mais condenação. Então não pense que você tem que se penitenciar, sofrer, né, se autoflagelar por pecados que você fez, por coisas que você cometeu. Não é necessário que você faça nada, porque a graça de Cristo, ela superabunda o seu pecado. A graça de Cristo, ela é suficiente para te lavar, para te remir e para justificar você de tudo, não só você, eu também, de tudo que você tenha feito, ou fez hoje, ou irá fazer amanhã. É pela graça que somos justificados, mediante a fé. Não há condenação. Não quero pular lá para o capítulo 8, mas fica difícil de falar uma coisa e não falar da outra. Então, não aceite essa culpa, não aceite, entre no seu quarto, comece a orar, peça a Deus, Espírito Santo de Deus, me visita, Senhor, me visita, porque o Espírito Santo é Ele que vai testificar no seu coração que você é justificada pela graça, mediante a fé, nas obras de Cristo, na obra da cruz, morte e ressurreição. Amém? Eu acho que eu falei demais hoje, tinha coisa que eu queria ter falado e não falei, mas o ponto principal é, você é justificada pela graça. Aceite isso, não sofra mais e se alegre nas tribulações, porque as tribulações, elas produzem paciência, perseverança e esperança. E a nossa esperança é Cristo, aquele que nos justifica diante das condenações que já não existem mais. Então, seja justificada não, você é justificada. Apenas aceite essa palavra, não lute mais contra a verdade que está aqui na palavra de Deus. Pense, repense, reflita e aceite a verdade que é a palavra de Deus. Permita que os seus olhos espirituais sejam abertos e que essa palavra confronte o seu coração. Mas confronte não para trazer
condenação, mas convicção de que você é justificada pela fé e não há mais condenação para você. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você entenda que você tem paz com Deus, você foi reconciliada com Deus, e sendo reconciliada com Deus, você tem a paz de Deus que transcende todo o entendimento. E é essa paz de Deus que transcende todo o entendimento que eu quero que encontre você, encontre a sua vida, a vida da sua família, e você possa se basear nela a partir de hoje para viver uma vida abundante, alegre em Cristo. Amém? Deus abençoe você e a gente se vê amanhã aqui em Romanos 5.